Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria a sua conexão. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira. Eu venho aqui todas as quintas-feiras para a gente bater um papo e poder ampliar um pouco mais a nossa consciência, trazendo assuntos do nosso cotidiano, da nossa rotina diária e pequenas práticas onde a gente pode, com boa vontade, consciência e mão na massa, a gente ter resultados melhores internamente e consequentemente ao nosso entorno. Alguns recados importantes antes da gente iniciar o nosso bate-papo hoje. A nossa casa, ela funciona somente com atendimentos agendados. Nós estamos funcionando com todos os protocolos de segurança que esse momento ainda pede. Se você quer passar num dos atendimentos da casa, entre em contato no telefone que aparece no começo ou no término do vídeo e nós estaremos à disposição com muito carinho e cuidado. E vamos iniciar o nosso bate-papo hoje. Nós falaremos sobre a morte e o morrer, um tema tão importante, tão delicado ao mesmo tempo. E eu começo esse nosso bate-papo com uma frase: as pessoas que amamos, elas nunca morrem, elas apenas partem antes de nós. Porém, nós não sabemos qual vai ser o momento dessa partida, desse desligamento da matéria para o mundo espiritual. E isso nos causa, enquanto ser humano, por mais que nós sejamos estudiosos, cientistas, pessoas que a gente estuda, que acreditamos no Evangelho, que vivamos o Evangelho, nós somos seres humanos. E quando a morte bate na porta da nossa casa e essa passagem acontece, nós passamos por um processo. E nós chamamos isso dentro da psicologia que é um processo de luto, tá? Um processo no qual nós ficamos impactados, tristes, angustiados. E independente do conhecimento, nós passamos pela vivência física e corporal. É claro que o conhecimento ele nos traz recursos para a gente poder sair desse campo vibratório de tristeza, de pesar, de angústia, para a gente poder ampliar. E aí, o que a gente faz diante da situação quando a morte chega até a nossa casa, através de um acidente, através de um falecimento prematuro, uma doença, seja qual for esse meio, ela chega. E todos nós temos entes queridos que já estão no plano espiritual. Se seja de elos mais fortalecidos, desenvolvidos aqui na nossa vida, ou se seja de outros tempos. Então hoje eu quero falar sobre o processo que cada um passa, o processo de fragilidade emocional que cada um passa. É normal a gente ficar choroso, triste e mais melancólico. Porém, quando isso se estende um pouco mais, passados-se assim alguns dias, alguns meses e até anos, a gente entra num caso patológico, a gente entra num caso aí onde a tristeza se tornou depressão, aonde o pesar, a angústia se tornou prisão emocional. E por isso a gente precisa ter o conhecimento para a gente poder utilizar os recursos. Então, não existe, né, dentro do programa que a gente pode falar sobre lutos, um prazo, cada pessoa tem um tempo, mas é importante a gente falar no primeiro ano. O primeiro ano é algo que é muito, muito simbólico, é muito importante, porque é no primeiro ano que acontecem as primeiras datas, o primeiro aniversário, os primeiros eventos, sem a presença física desse ente querido. E aí, quais são os recursos que a gente tem, né? Saudade sim, tristeza não. E aí a gente pode honrar essa vida dessa pessoa, desse ente querido, fazendo algo bom com a sua passagem pelo tempo que ele esteve aqui com a gente, que essa pessoa esteve. Então a gente pode fazer uma caixinha de memórias com palavras, frases, piadas, bom humor, receitas,
dicas, puxões de orelha, seja o que for que essa pessoa trouxe, pra gente pôr a caixinha das boas memórias. E aí toda vez que bater aquela bad, aquela sensação mais triste, mais melancólica, a gente vai abrir e falar, nossa, fulano, é muito comum a gente ver nos velórios, né, assim, isso são coisas regionais. Eu vou trazer até uma informação para vocês, parte da minha família é do sul. Então, assim, quando morre um familiar, quando se reúne a família no sul, eles fazem churrasco, porque a família está reunida e precisa alimentar. Aqui em São Paulo, as pessoas não querem nem comer, não conseguem nem comer, porque estão tristes, tão fechadas, estão na dor, né? O que é comum, não se come, mal uma sopa, alguma coisa. Mas percebe como tem as conexões culturais e a gente precisa respeitar e não julgar. Então, assim, eu sugiro que você que já passou, vai passar ou está passando por uma situação de um desligamento de um ente querido, coloque em prática as boas memórias, coloque essa força do amor em ação para que isso seja um bálsamo, seja um fluido que vai te nutrir a sua mente, as suas emoções. E falando de espiritualidade, nós estamos ligados por fios de ligações invisíveis. Então, o que nós pensamos, o que nós sentimos, na verdade não é nem o que pensamos, é o que a gente vibra, sente, vai estar em sintonia, vai chegar em outras faixas espirituais. Então, vibre o amor, vibre a gratidão, né? Eu vou falar rapidamente aqui sobre os estágios do luto. O luto, ele tem um processo de 5 etapas, tá? Então, meus queridos, o primeiro estágio é a negação. A pessoa, ela não aceita, ela se fecha, ela cria uma defesa psíquica como se o fato não tivesse acontecido. Não, a pessoa não morreu, não é possível, não pode. O segundo estágio é a raiva, a pessoa fica com muita raiva e aí aquela energia explosiva assim, por que comigo, por que na minha casa, por que na minha família, por que dessa forma? E aí começa a querer quebrar, agredir, surtar, tá? Algumas pessoas, não todas, outras têm uma raiva um pouco mais contida, mas não quer dizer que a raiva não esteja presente. O terceiro estágio é a barganha, e aí cria-se uma ficção, uma ideia, ai, mas Deus, se eu fizer assim, fizer assado, tal, cria-se uma realidade que não existe para tentar barganhar e negar, né? Então fica na raiva, na barganha e negar essa situação como tendo acontecido. Passado esse estágio, uma informação importante, a pessoa ela pode transitar por todos esses 5 estágios que eu vou falar e não necessariamente da negação ela pode pular para a barganha, voltar para a raiva, ir para o 4º estágio que a gente fala aqui. É uma estudiosa que criou e muitos profissionais, terapeutas, cientistas atuam e trabalham, né, com esse olhar para a gente falar sobre o luto e para a gente poder trabalhar também. O 4º estágio do luto é a depressão, é aquela tristeza onde não existe uma ficção, mas a realidade paralela nenhuma magia mental e acaba acontecendo a depressão, que é aquela tristeza, aquela angústia muito fortalecida, tá? E o 5º e último estágio é a aceitação, onde a pessoa entra e ela se conscientiza, realmente estamos aqui, somos seres espirituais que vivemos uma experiência material, e isso tem prazo de validade, isso tem uma data, não tem dia, não tem hora, mas existe um período, existe uma programação para que isso possa acontecer, e todos nós passamos lá pelo Ministério da Reencarnação, por todo esse planejamento encarnatório, a gente já tem essa programação, essa predisposição. Não quer dizer que a gente tenha a consciência corporal, mas a nossa alma sabe. Então, existem esses 5 estágios, né, do luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, que pode ser passado de uma forma, cada um tem um jeito, mas é muito importante a gente buscar recursos para que a gente sinta fortalecido. Então, buscar o amparo da nossa casa espiritual, da nossa cúpula de proteção, da nossa estruturação,
fazer tratamento de passes. No Tarefeiros, especificamente, tem um trabalho de desligamento energético para as pessoas que têm um familiar que faz a passagem para o plano espiritual. É um trabalho específico da Casa dos Tarefeiros. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar, apesar de já ser de uma família que tem tradições espíritas, então conhecer algumas casas espíritas, por isso que eu estou dizendo que é um trabalho exclusivo, mas não é o único, tá? Pelo meu conhecimento. Fazer então, voltando, fazer um tratamento de passes, fazer um tratamento com florais, chás naturais ou até um medicamento necessário, um medicamento alopático para que a pessoa possa manter a atenção, concentração, porque a única certeza que a gente tem é que a vida tem que seguir. E nós, independente do que aconteceu, nós temos o direito de seguir em frente e o dever de crescermos, melhorarmos e fazermos algo bom com as histórias e com as pessoas que passaram no nosso caminho. Então, o conhecimento nesse sentido é libertador. Também é importante a pessoa buscar um recurso terapêutico, o auxílio de um profissional para poder ter orientações, mudar o campo mental, sair daquele pensamento gravado, repetitivo, conflituoso. Então, às vezes precisa de um campo terapêutico firme, estruturado, para que ela possa desligar desses campos psíquicos, emocionais adoecidos e muito fragilizados, criar uma rede de apoio familiar para que as pessoas possam ter uma sustentação, um equilíbrio e sentir que, independente do que aconteceu, a gente pode continuar. Vamos ficar tristes, tem dias que vão mais, outros menos, mas a gente segue. Uma pessoa muito querida trouxe, né, um exemplo sobre como que funciona o processo de luto. E ela trouxe um exemplo assim sobre a onda do mar, né? Alguns dias é como se a gente estivesse de pé no mar e vem aquela onda e nos derruba, né? E aí a pessoa derruba e vem aquela onda de tristeza, de raiva, de melancolia, você tenta levantar, a onda te levanta, você não consegue respirar e causa em alguns desespero, desamparo, susto, mas quando vai ver, ela levanta e aquela onda passa, de repente vem uma paz, um equilíbrio, num outro momento, um outro dia começa a vir aquela onda, até que um dia, a gente olhando por esses ciclos do luto, esse mar volta a ficar mais tranquilo e mais brando, não quer dizer que ele não vai se agitar, mas eu acho que é uma metáfora emocional muito interessante a gente olhar sobre as ondas, né? E nós somos pensamento, conexão, energia, nós recebemos ondas fluídicas, ondas energéticas, e às vezes um susto de uma morte, de uma passagem prematura ou não, ou programada, a gente recebe como uma onda, aquele impacto e quer respirar e não está entendendo. E por isso que os recursos, o amparo na casa espiritual, fitoterápicos ou até medicamentos alopáticos, rede de apoio, suporte terapêutico profissional qualificado auxilia. Então a gente vai utilizar e manter toda essa estrutura para que a gente possa ficar mais firme, mais seguro e saber que não estamos sozinhos. E não estamos sozinhos, nós temos uma força maior que nos acompanha. E cada um de nós tem um plano reencarnatório, tem um mentor, que podemos chamar de anjo da guarda, de protetor, de guia espiritual, de orientador, mas que nos acompanha, pois a natureza, né, o nosso arquiteto do universo, o nosso criador, ele é maravilhoso e tem toda uma estrutura muito maior do que a nossa psique, a nossa mente humana pode entender ou mensurar. Então, o nosso bate-papo hoje foi para a gente trazer esclarecimentos, palavras para a gente poder nos acolher, entender e poder transformar padrões, acolher a dor, mas transformar essa dor para que ela não vire um padrão vibratório, um processo depressivo ou até patológico, porque não é esse o objetivo. O objetivo é crescer, ampliar e a gente poder ser a mudança que a gente quer ver no mundo, a gente trazer recursos, a alegria do ente querido que foi, as boas memórias e fazer algo bom,
Por amor a você, eu coloco os lírios da paz para trazer a paz, o amor, o equilíbrio, a boa fé no meu espaço, na minha vida e dentro do meu coração. Que você possa fazer. Sugestão de um livro, eu li ainda menina, eu tinha 12 anos, quando eu li esse livro, Violetas na Janela. Fala sobre um processo, né, de falecimento de uma jovem, lembro até o nome da jovem do livro, não vou falar o nome porque eu tenho muitas pessoas conhecidas que têm esse mesmo nome, né? E assim, é um livro bem lúdico. Para mim, eu li aos 12 anos e eu tenho uma memória muito viva sobre as informações que falavam sobre o processo de desligamento. Então, eu acho bem interessante. A informação é a nossa maior ferramenta, é um recurso assim maravilhoso. Então, espero que vocês reflitam. Quem está passando por um processo de luto, eu deixo o meu abraço carinhoso, as minhas vibrações de conforto, de acolhimento, que você possa se ligar na força maior do plano da luz, dos nossos amigos espirituais e acreditar que estamos aqui, caminhando, crescendo. Horas precisamos de ajuda, horas auxiliamos, mas todos nós precisamos uns dos outros. Então, um abraço carinhoso, uma abençoada semana a todos vocês. Tchau, tchau.